homem branco cis, tem 1,81, né? Agora eu tô com uma camiseta preta aqui, não dá para ver muito bem, mas é dos Beatles, né? E tô de óculos, cabelos cacheados, mas hoje está curtinho, com meus fones aqui para apresentar para vocês, tá bom? Então bom, respondendo a pergunta do Rafael, esse livro tem traduzido. Hoje os livros da Pia Maria ainda não, né? E esse o Agile People vale mega a pena, porque ele é meio que uma referência de bolso aí de Agile, de RH Agile, mas tem o Picture Book, que é um simplesinho, que é na verdade não é simplesinho, é uma versão colorida, né, de imagens do livro que eu estou terminando de traduzir, e aí a próxima vai ser traduzir o Agile People. A gente ainda está negociando aí sobre essas questões, porque a tradução de livro, editora, é um tema complexo aí, tá bom? Então, vou falar de vocês, né? A Laura comentou que muitas pessoas pediram, né, para falar sobre cultura e sobre mudança e sobre essa questão da agilidade. Eu lembrei que no material da Agile People tem, inclusive, 2 módulos que é exatamente sobre esse tema. Então, eu peguei um extrato deles aqui para trazer para vocês verem aí o que é a Pia Maria, o que a gente fala sobre esse tema, tá bom? Um slidezinho aqui de resumo sobre mim. Então, além da Agile People, né, que eu fiz a formação com a Pia Maria, foi em 2021, no início, e eu fiquei apaixonado, né, pela forma que ela abordou, como a forma como ela construiu, e no meio do treinamento até falei, Pia, temos que trazer isso para o Brasil, porque o pessoal lá vai amar esse tipo de coisa. Daí ela falou, Thiago, vai em frente, pode levar para o Brasil. E aí eu venho trabalhando nisso, agora a gente já conseguiu traduzir pelo menos todo o treinamento, né? Então, estamos nessa empreitada. Mas eu sou do mundo ágil, então minha especialidade é o Management 3.0 e outros frameworks ágeis que eu ensino através da minha consultoria, que é a Agilers, tá bom? E, claro, o Anfix, né, para quem é de RH, é um tema para ficar de olho, porque ele nasceu com a ideia de ser uma ferramenta de design organizacional, né? Espero que um dia eu possa vir falar com vocês sobre ele. Também estou, né, como parceiro do Jürgen aqui nessa empreitada, e é bem bacana. Então, quem trabalha com design organizacional, quer agilizar, né, a estrutura da organização, o Anfix é bem bacana. E eu trago aqui um Personal Maps, né? Quem for do mundo Management 3.0 vai saber o que é isso, mas quem não for, convido a conhecer, né? Eu faço workshops e tudo, e o Personal Maps é para falar da gente. E como eu falo muito disso, eu comecei a fazer o meu e mostrar para as pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, essa coisa aqui do lado inferior direito é como eu estou vendo vocês, né? Que eu gosto, como eu faço muita coisa, treinamento online e tudo, eu gosto de investir aqui em ter uma estrutura bacana para poder ver tudo, acompanhar. Mas vocês viram que mesmo assim falha, né? Parei de ouvir vocês. Mas aqui é um pouquinho mais sobre mim e vamos falar do que importa, né? Então, o Agile People, a gente trabalha em algumas camadas, né, que tem a ver... Porque a agilidade, esse mundo que a gente vive hoje, a gente tem que olhar lá para o indivíduo, né? Então, a gente tem que trabalhar as relações no nível do indivíduo, a gente tem que trabalhar dentro da equipe e a gente tem que trabalhar a organização, né? Então, as coisas que a gente fala em Agile People, elas muitas vezes são para cada um desses pontos, né? Então, tem temas mais focados aqui no nível do indivíduo, coisas mais na equipe e na organização. E todos eles têm que andar juntos, né? E a gente vai hoje, acho que o tema é muito mais voltado aqui na visão de cima, mas a gente tem que ir trabalhando por camadas para as coisas se conectarem. E só para começar, eu queria perguntar para vocês, né? Pode ser palavra-chave, tá? Algum conceito que vocês já saibam, mas o que você sabe sobre cultura de uma empresa e como construí-la? Coloca aqui no chat do Teams, só para eu ter uma ideia. Pode ser palavras-chave ou coisas que vocês saibam, mas o que será uma cultura de uma empresa e como que a gente constrói a cultura de uma empresa? Observando as relações. Mais aqui, quem será que trabalha com cultura? Não sei. Bom, vamos ver se eu consigo esclarecer. Missão, visão e valor, pode ser um direcionador, regras bem definidas, rituais. A cultura da empresa é o resultado que ela gera, acredito que sim, né, Natália? Até alguém me perguntou hoje, Thiago, assim, Thiago, qual modelo é melhor? Eu falei, na verdade, não é você escolher um modelo, né? O modelo que é. Aí você saber usar melhor ele. A cultura
acredito que é muito uma coisa que né? É o que acontece na empresa. Muito bacana. Acho que vocês só não falaram como construir, né? Como será que a gente constrói uma cultura? Comportamentos esperados, identidade, bem legal. Eu gosto muito dessa frase do Agile Business Consortium, né? Que ele fala sobre a cultura ágil especificamente. E aqui é legal porque ele resume praticamente tudo, mas vocês vão ver o tamanho que é a agilidade, né? É sobre criar um ambiente que é sustentado por valores, comportamentos e práticas, tá vendo? Ele permite que organizações, equipes e indivíduos, tá vendo os 3 níveis, sejam mais adaptativos, flexíveis, inovadores e resilientes, e a gente faz isso lidando com complexidade, incerteza e mudança, né? Então, olha quanto que abrange aí a ideia de cultura ágil, né? Então, vocês veem que não é algo simples. Depende de pessoas, pelas lideranças. Como vocês estão falando de comportamento, né? Uma coisa importante da cultura é a gente dar o exemplo de comportamento, né? Então, acho que entra, assim, liderança como exemplo, pessoas, muito bacana. Quem conhece aqui a fórmula de Lewin, ou Kurt Lewin? O Kurt Lewin, ele falou o seguinte, né? A cultura, ela é o comportamento é uma função das pessoas e do seu meio ambiente. Né? Essa fórmula ela é bem conhecida no Management 3.0, a gente usa muito, porque a gente às vezes fica muito focado em querer trabalhar o indivíduo, mas o ambiente também molda, né? Então, a gente tem a questão que o indivíduo tem a sua personalidade, mas o comportamento vai depender também de como o ambiente atua. Tá? Por isso que a gente fala no Management 3.0 que é muito importante gerenciar o sistema, né, o ambiente, não as pessoas, porque a gente pode provocar mudanças mexendo no ambiente, né? Então, em vez de tentar mudar as pessoas e o comportamento delas, trabalhe o ambiente para que ele gere isso com sucesso, né? E isso aqui, ó, quem conhece, é um negócio que chama Okai. Vocês já viram em algum lugar? Ele é bem conhecido aí, é um modelo de cultura, né, uma matriz da McKinsey, que aqui no na Agile People a gente fala que é o paradoxo dos valores concorrentes, né? Porque o Okai, alguém já ouviu falar do Okai? O Okai, a gente tem que ver porque são coisas que as empresas podem trabalhar e a gente tem uma perspectiva, por exemplo, de colaboração, né? Construir time, fazer as coisas juntas, tudo, mas a gente também, às vezes, compete, né? Mover rápido, jogar para ganhar. E eles são meio que concorrentes, porque se eu colaboro, se eu quero competir, não tem colaboração, né? Se eu tenho colaboração, talvez eu não foque na competição. Assim como controlar, ele se opõe a criar, né? A gente quer criar, inovar, imaginar o futuro, a gente quer experimentar, a gente quer aprender. Só que quando a gente tem muito controle, essas coisas não acontecem. E as organizações, elas vivem muito nesse paradoxo, né? Como que a gente pode trabalhar todas essas coisas ao mesmo tempo, né? A gente quer ser criativa e colaborativa, mas a empresa ela é competitiva e controladora. É um pouco difícil a gente trabalhar isso. E eu até pergunto para vocês, né? Eu vou pôr a pergunta, mas aí eu vou voltar para o slide, né? Se vocês pensarem na empresa de vocês, onde vocês estão hoje, qual que você acha que é a dimensão cultural dominante? Vocês acham que vocês estão aonde aqui desses 4 pontos? É um mais competição, controle ou colaborar, criar, né? Para que lado vocês acham que tende mais a cultura da empresa de vocês? Tudo um pouco, mas será que tem alguma que está um pouco mais forte, Natália? Colaborar e criar, legal, Carol. Isso é o que é a cultura? Então, bacana. Ó, a Letícia já está no controle. Então, olha, a Laura, então, tem um grupo bacana aqui, porque na maioria das vezes, quando eu passo por aí, as empresas estão muito mais em controle e competir, né? Mas se vocês estão em ambientes mais de colaboração e criação, isso é bastante interessante. Né? E aí, por que é interessante a gente saber isso? Né? Porque a gente tem que quebrar algumas coisas, porque se eu quero me manter relevante e ágil, eu preciso criar mais, eu preciso colaborar mais. Então, a gente tem que saber balancear isso numa forma de cultura.
Tem até uma forma de mexer cultura, né, que aí é um nível um pouco mais avançado do que esse, que são os 7 arquétipos culturais, né? E não sei se vocês conhecem também. Os 7 arquétipos também fala sobre inovação, sobre tudo isso, mas é legal que a gente tem um lugar que a gente é hoje e a gente tem que pensar onde a gente quer chegar, né? E fazer esse movimento via comportamentos. Você falou que isso é de momento ou é estático? Na verdade, Rafael, é uma coisa que é a cultura grande da empresa, né? Então, a empresa, ela mostra uma carona disso, mas é claro que pode ter setores ou coisas da empresa que são mais voltadas para um. Por exemplo, eu tenho uma empresa super controladora, mas ela criou ali uma área de inovação, que essa área é mega criativa e colaborativa. Mas é um ponto interessante de pensar, né? Porque todo mundo que está no ambiente controlador pode, né, conflitar aí com quem tá, os outros. E qual que é a ideia quando a gente fala disso de cultura, né? Vocês conhecem bonecas russas? Já viram essa? As bonecas russas, ela é aquela que é uma bonequinha pequenininha dentro de outra, de outra, de outra, de outra. E a ideia aqui, quando a gente fala em escalar alguma coisa, tem muito a ver com as bonecas russas, porque é algo que você faz pequenininho e você repete nos níveis superiores. Só que quando você faz um erro aqui no pequenininho, você também está reproduzindo isso. Então, aqui é uma mensagem, porque se você quer mudar a cultura, se você quer mexer alguma coisa, você tem que começar aqui do pequenininho. Porque você tem que fazer aqui, né? Então, o nível mais baixo ali para conseguir melhorar esse ponto para replicar nas camadas acima, tá? Então, isso é uma forma aí da gente trabalhar a cultura, né? Com a metáfora aí das bonecas russas. E a gente fala aqui no Agile People, a gente acredita muito nessa ideia de que não há uma receita pronta, né? Então, a gente não vai nunca achar um guia, um passo a passo, um caminho definitivo, né? Até comentei do Anfix, né? O Anfix, ele é um modelo que se opõe à ideia de frameworks, né? Porque framework, Scrum, Safe, essas coisas são frameworks. Ele vem com uma formulinha ali, né, para a gente usar. Só que será que funciona para o nosso cenário, né? O que a gente acredita e que é uma ideia para a gente criar uma cultura e mudar esse nosso sistema, né? Para a gente poder ser ágil e colaborador. Eu gosto muito dessa receitinha aqui de bolo, né? Primeiro, altera ou remove estruturas limitantes. E olha que interessante, porque muitas delas vão estar em finanças ou RH. Né? Então, muitas estruturas que acabam emperrando o negócio tal, esbarram em RH e finanças. Aí, você também aumenta as estruturas que suportam comportamento de acordo com a mentalidade ágil. Então, coisas que favoreçam a colaboração, coisas que favoreçam a criatividade. E aí você começa a mostrar novos comportamentos desse aprendizado e dessa nova forma de agir. E aí você começa de novo. E agora você vai fazer um ciclo, né, contínuo disso daí. Então, vamos supor que você colocou lá que a empresa é controladora. E aí a gente quer diminuir isso. Então, o que existe de estrutura de controle que a gente poderia trabalhar, que a gente poderia remover? Aí o que existe de coisa que a gente pode aumentar para favorecer? E aí a gente faz essas pequenas alterações, aprende e vai repetindo. Até porque quando você remove uma estrutura, você gera um resultado, e aí pode ser uma melhoria, espero que sim, né? Mas essa vai aparecer em um novo lugar, né? Vai ter uma nova dor, um novo gargalo. E aí a gente fica repetindo esse ciclo, tá? Então, isso que é uma forma bem bacana de fazer a mudança. E lembrar dessa frase aqui, essa aqui também está escrita no formato, né? Porque o Peter Drucker, ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, mas a gente acredita que não, que a cultura ela come tudo, né? Uma má cultura vai acabar destruindo uma empresa, né? Então a gente tem que trabalhar dessa forma. E aqui, vocês conhecem uma metáfora do jardineiro aqui para liderança? Vocês já ouviram esse aspecto? O jardineiro, né? A Pia Maria fala muito, ela adora mostrar esse slide. Uma vez ela estava lá no Agile Business Institute fazendo uma palestra para vários executivos e ela mostrou exatamente essa foto. Porque hoje a gente acredita o quê? A gestão, a liderança, a governança, ela tem que fazer o quê? Criar um solo para que as coisas possam acontecer. Então a gente tem que criar e cuidar do nosso jardim, porque os profissionais, as pessoas, elas são essas plantas que já crescem
por conta própria, né? Quando a gente tem um jardim bem bacana, as plantas já vão se desenvolver por conta própria. E a gente tem que trabalhar isso para a visão de gestão. Então, o que é isso? Dar condições, dar estrutura para que todo mundo faça o seu melhor e deixar as pessoas fazerem. Então, um gestor, um CEO, né? A Pia Maria gosta de substituir, em vez de falar Chief Executive Officer, ela gosta de chamar de Chief Enablement Officer, né? Que é aquele gestor habilitador. Então, ele habilita um ecossistema onde as pessoas possam prosperar. Então, essa que é a ideia, né? Trabalhar, tirar as ervas daninhas, melhorar a adubação, a iluminação, a água. E aí os profissionais que estão ali dentro vão conseguir fazer o que eles têm que fazer, que é a natureza deles, crescer, prosperar e se desenvolver. Legal? Então, a ideia é isso, dar as condições para que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Então, no meio de todo esse ponto, a gente entra num tema que eu também gosto bastante. Tem um link, eu vou até passar, porque daí, de repente, vocês já veem a própria Pia Maria lá no LinkedIn, que ela fala sobre o desajuste, né, entre a estrutura e a cultura. O que significa isso, né? Eu não sei se esse link vai funcionar, mas daí vocês depois me dão um feedback. Deixa eu colocar aqui. A gente tem que ficar de olho nesse desajuste, né? Ih, eu copiei o negócio errado. Espera aí, pessoal. Copiei só um pedacinho. Agora sim. Qual que é a ideia, né? A gente quer uma cultura de confiança, né? Então, a gente quer criar uma cultura em que as pessoas confiem umas nas outras. Mas, então, por que a gente perde tanto relatório detalhado? Se a gente confia, por que precisa de tanto detalhe? A gente quer criatividade e inovação. Mas por que a gente tem que fazer descrições de trabalho, né? Tipo job description, descrição de cargo, tão detalhada e limitante? Se a gente quer cooperação, por que a gente tem recompensa por desempenho individual? Se a gente quer engajar o eu, né, aquele pessoa por completo, por que a gente tem metas numéricas? Por que eu falo que você tem que melhorar a sua performance em números se eu quero que você seja um ser integral? Então, a ideia é que a gente tem que olhar a cultura que a gente quer criar e que estruturas a gente tem, né? Diversidade é importante, mas quase não se vê mulher ali pelos corredores. Então, a gente tem que fazer o quê? Um ajuste entre a cultura, que é os valores e comportamentos, e a estrutura, que é métodos, processos e sistemas. Então, isso é uma coisa para todo mundo pensar, né? A gente quer autonomia, mas a pessoa tem que bater ponto. Né? Então, é legal olhar se a estrutura da sua empresa está favorecendo criar a cultura que você espera. Tá? Então, esse é um ponto bacana de se pensar. E o código da cultura, né, que a gente tem que trabalhar é o quê? Isso é baseado num livro que chama Código da Cultura, mas é construir segurança, né, criar um ambiente seguro, e começa por isso, né, as pessoas saberem que podem contar com o seu ambiente, com os seus pares, compartilhar a vulnerabilidade, né? A gente poder errar, poder ser nós mesmos, poder dizer, né, a verdade e ter um propósito claro aí para as pessoas trabalharem. Então, a gente tem que fazer o quê? Criar energia, né, para as pessoas investirem nas relações. A ideia da individualização, né? A gente tem que trabalhar as pessoas como indivíduos únicos. E a gente tem que ter uma orientação futura, né? A gente quer mostrar que a nossa relação vai continuar, mostrar que a gente está construindo um futuro. Isso é importante para a gente construir uma segurança dentro da nossa cultura. Outro ponto é compartilhar a vulnerabilidade que eu falei, mas é criar hábitos de risco mútuo, né? Porque isso gera confiança e cooperação. Então, a gente poder, né, o líder falar, eu estraguei tudo, ele falar, errei, gente, me ajuda aqui. O líder que faz isso, ele abre caminho para mostrar que a gente pode ter um ambiente mais, né, onde a gente pode falhar e aprender com isso. Então, é importante compartilhar, né, como liderança, como gestão. E essa frase aqui é uma frase que foi difícil traduzir, mas vamos ver se ficou boa, né? Fazer ágil é um conjunto de atividades, né? Então, aplicar Scrum, fazer frameworks, fazer daily, isso é o que a gente chama de fazer ágil. Mas ser ágil é uma maneira de pensar, desenvolvimento contínuo e adaptabilidade cultural. Né? Então, é a gente criar essa coisa de estar sempre melhorando. Eu até deixa eu ver aqui, porque eu curti um tweet hoje que vale a pena compartilhar, mas eu vou
deixar uma pergunta para vocês refletirem enquanto isso, né? Reflita, né? Que coisa você pode fazer, né? Quando voltar amanhã para o trabalho, que poderia ajudar a mudar a cultura da empresa. Então, baseado nisso que eu comentei até agora, pensa aí, o que você pode fazer que comece a mudar aí a cultura da empresa que vocês estão? E aí pode colocar aqui no chat para mim. Pequena ação, uma pequena atitude. Para vocês aqui. Cortar o cafezinho, mas por que, Jaime? Empatia. Eu, por exemplo, até agora que eu citei, mas eu faria uma coisa, hein? Observar as estruturas limitantes. O que será que a gente pode remover aí de estruturas que emperram as pessoas de produzir, de ir para frente, de dar o seu melhor? Colocar chá, o chá é o... Ah, tá, trocar o cafezinho por chá. Uma boa, hein? Comando e controle, tirar, né? Comando e controle. Uma coisa, tem um vídeo que eu passo muito que o general ele fala assim: eu decidi a partir daquele ponto nunca mais dar uma ordem. Você imaginou isso? Quem consegue imaginar? Como líder, você nunca mais dar uma ordem. Interessante, né? Deixa eu mostrar o que eu ia falar, que é o tweet. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Acho que eu vou ter que mudar o compartilhamento. É que o Jürgen é um cara que eu sigo muito. Ele é o criador do Management 3.0 e o criador do Unfix. E ele tweetou isso hoje, né? Eu até curti aqui, retuitei, ó. Ágil, para mim, não é sprints, dailies, retrospectivas. O que é o ágil? É melhoria contínua em direção a uma ótima experiência do usuário, impulsionada pela redução sistemática do risco. Então, para a gente conseguir ter um ambiente mais autônomo, com liberdade para pensar, para inovar, a gente tem que reduzir risco. Reduzir risco é criar um ambiente seguro. Então, esse que é a verdadeira agilidade. E ele fala o quê? Sprints, dailies e retrospectivas podem ajudar nisso, mas não necessariamente é uma coisa que, se eu fizer isso, vai ser ágil. Mas, com certeza, esses ritos e essas coisas da agilidade podem ajudar, mas a gente tem que criar muito a cultura da melhoria contínua. Tranquilo? Mas o chá aqui, que o Jaime falou, eu lembrei na hora do competências, habilidades e atitudes. Então, se for isso, eu achei bem... Ah, aí, exatamente. Para a gente criar mais isso no dia a dia. E aí, gente, vamos ver um pouquinho sobre, então, como criar condições para que a mudança aconteça. Então, falei um pouquinho aí sobre a cultura e como trazer agilidade. E, de novo, aqui a gente vai falar dentro de uma perspectiva da organização. E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma pequena reflexão, que eu acho bastante interessante, mas pensem bem e coloquem aqui para mim, tá? Você tem como pensar no futuro a partir de duas perspectivas, né? Você está aqui no presente, olhando para o futuro, ou você está aqui na mesa, tá? Mas você se coloca no futuro e olha para o presente. Imagina essas duas situações e fala para mim prós e contras ou alguma coisa sobre essas duas abordagens. Comenta aqui para mim. Eu vou colocar o link aqui, Rafael. Boa. Eu já coloco até direto o link para o tweet. Aí vocês já podem curtir e retweetar também. Mas pensa aí, gente. O que será que muda, hein? Vocês podem colocar no chat, mas se alguém quiser abrir o áudio e falar, não tem problema, tá, pessoal? Acho que não tem certo. Quer comentar algo, Thiago? A visão do futuro engaja o presente. Interessante ponto.
Já fizeram esse exercício? Olhar para o futuro e planejar melhorias, olhar para o passado e ter maturidade de entender o que não deu certo. Mas aqui, eu entendi o seu ponto, né, Alex? Mas a gente está falando aqui, ó, você se colocar no futuro e olhar para trás. Então, na verdade, quando você está lá no futuro olhando para trás, você está olhando o futuro, né? Isso é uma coisa interessante. Tem como contra-ansiedade, mas é positivo quando se olha para o desafio. Isso é uma coisa interessante, Natália, o seu ponto, porque se eu estou olhando para o futuro, eu vou começar a pensar tudo que eu tenho que fazer para chegar até lá. Agora, se eu fecho o olho e me vejo lá, já no futuro onde eu quero estar, e olho para trás, eu vou ver o que, que eu construí, o que eu já fiz. Então, talvez dê uma visão mais realista e mais fácil de atingir, né? E outra coisa, o que eu gosto de fazer esse exercício, e é uma forma também de definir metas, é você definir um ponto de chegada e aí ir retomando o que você precisa fazer de trás para frente. Porque também você traz mais forma de tangibilizar o seu processo, né? Porque você olha para trás e vê que caminho eu preciso fazer para chegar até aqui. Né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente trabalhar. E quando a gente está no meio da mudança, né, que futuro a gente quer criar? Né? Olhar para o presente, olhar para o presente, olhando para o futuro, é ser realista e pé no chão, em conformismo. Boa, mas eu acho que gostei da ponto do Rafael, né? Porque eu até me liguei agora que eu sou um pouco mais sonhador e coisa, mas muito bom, gente. Então, a gente sabe que a gente vive num mundo VUCA, né? Não vou falar tanto sobre isso, que já se fala muito, mas a gente tem um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas uma coisa que cria dentro desse mundo complexo é o que a gente chama aqui de problemas perversos, né? Então, quando a gente está num ambiente de trabalho, quando a gente está numa situação de um mundo complexo, a gente tem vários problemas para resolver. Só que o que é um problema perverso, né? Ou wicked problem, né? Ele é, primeiro, cada problema é único. Então, todos os problemas que a gente tem que resolver no nosso dia a dia são únicos, não são problemas, apesar de parecer, né? Cada cenário tem o seu próprio problema. E quando a gente vai olhar para esse problema, ninguém sabe definir exatamente o que é o problema. Né? Tem muitas facetas, ninguém tem uma definição clara. A gente também tem problemas multicausais, multi-escala e interconectados. Então, os problemas vêm de várias ramificações, ele escala de várias maneiras e ele se conecta com outros problemas, né? E tem muitas partes interessadas que são envolvidas por esse problema e agentes lá dentro que são conflitantes. E a gente tem problemas que geralmente ultrapassam os limites organizacionais e disciplinares. Eu tenho um problema lá de atração e seleção, mas quando você vai tentar definir, você vai perceber que vai para a empresa inteira, né? Até o porteiro, a portaria, a limpeza tem a ver com isso. A gente tem que cada problema perverso também está conectado a outros problemas perversos. E cada solução se ramifica em todo o sistema. Então, eu estou aqui no meu mundinho, consegui uma solução, mas ela vai gerar efeito, às vezes, até em lugares que eu nem imagino. E as soluções também não são certas ou erradas, né? A gente nunca vai achar o melhor caminho, mas a gente consegue ver, pesar e ir tomando decisões. Então, a ideia é que para um problema perverso nunca vai ter a solução certa, mas talvez um caminho melhor que outro. E a gente pode levar muito tempo para avaliar as soluções, porque imagina que eu tenho várias possibilidades. Como que eu vou avaliar todas elas? E no fim, olha que delícia, né? Eles nunca são completamente resolvidos. Então, esse é o cenário que a gente vive hoje. A gente tem problemas que seguem esse ciclo e a gente tem que saber trabalhar com uma questão adaptativa, né? A gente tem que trabalhar com experimentação e adaptação. E aí o grande desafio nisso tudo é o quê? A gente quer prever, né? Quando termina, quando fica pronto, quando vai custar, né? Só que eu gosto dessa frase do Nils aqui, que ele fala: a previsão é muito difícil, especialmente se é sobre o futuro.
Porque a gente quer tanto ter previsibilidade, a gente quer ter tanto saber o que vai acontecer e quanto vai custar, só que é impossível a gente prever o futuro, né? Então a gente precisa desapegar um pouco dessa questão de previsão. Mas o nosso instinto humano, né, é o quê? A gente ter um mundo simples, que fundamentalmente nos enganam em um mundo complexo e imprevisível. Então a gente fica lá tentando, né, e criando uma forma de simplificar as coisas, mas a gente está vivendo nesse mundo aí que é complexo e imprevisível. Então, o que a gente tem que pensar, né? Isso é interessante aqui, né? Então, leia um pouco através. Eu vou ler para vocês, mas tenta fazer uma reflexão em cima disso. Ó. Entre os momentos mais difíceis para muitos líderes está a percepção de que o que eles estavam tão diligentemente tentando fazer o tempo todo é construir um sistema previsível que deveria responder a um ambiente imprevisível. Uma vez que eles veem essa falha, é realmente difícil desver. É difícil, uma vez que você percebeu, continuar fingindo que se pode buscar melhores oportunidades econômicas, criando planos rígidos de longo prazo, estruturas organizacionais excessivamente restritas e expectativas ilusórias de negócios. E só que entender isso é um componente essencial de maturidade de liderança. Então, pensa vocês, né, que lidam com líderes, com executivos e tudo mais, nesse cenário, né? A gente perceber isso, né? Eu sempre quis tanto ter um sistema previsível, mas a realidade é imprevisível. Né? Eu sempre criei estruturas e coisas rígidas, mas na verdade a gente precisa de flexibilidade. Né? Então é uma questão complicada aí para quem está trabalhando com lideranças, né? E a gente tem que trabalhar esses caras bem, né? E uma coisa interessante é que são 3 erros que os líderes acabam cometendo é pensar em soluções baseadas em fases, né, do tipo, termina uma coisa, começa outra, né, faz toda uma fase, passa para frente. Isso hoje em dia não dá mais para trabalhar. A gente pensa muito na saída, não no resultado, então tem que ficar pronto, tem que entregar no prazo, tem que ter qualidade, tem que estar no budget, mas e o resultado que isso está gerando, né? E também a gente perseguir muita previsibilidade em vez de buscar valor. Então, a gente fica tanto tentando calcular prazos e tudo mais, em vez de tentar pensar quão valor a gente está gerando com o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que virar um pouquinho esse pensamento. E uma opção, né, para a gente liderar, lembra lá de olhar do futuro, né, é a gente conseguir ter a nossa visão, né? Hoje, os negócios mais que estão realizando, que estão conseguindo prosperar, têm uma visão, né? E a gente quer chegar. A visão é onde a gente quer chegar. E essa visão até o Simon Sinek comenta muito, né? Que muitas vezes é algo que é quase que utópico, né? Porque é uma coisa que a gente está sempre perseguindo. Só que a gente trabalhar o quê? Com cenários, né? A gente trabalhar com alternativas. Então, em vez de eu seguir um caminho e começar a ficar fixo nele, a gente pensar que várias soluções podem ser possíveis e a gente ir criando cenários possíveis. Então, em vez de trabalhar com um cenário de termina uma coisa, começa outra, a gente pode ter possibilidades adjacentes. Isso aqui, quando a gente trabalha nesse mundo complexo de wicked problems que eu comentei, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar com cenários. Então, a gente tem uma visão e tem vários cenários possíveis, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Saber que nada vai sair como planejado, né? Então, a gente pensa nos cenários, planeja alguma coisa e segue. E aí a gente vai aprendendo e vai delimitando aí os nossos cenários à medida que a coisa evolui. Então, essa frase, para mim, eu amo também, que é o planejamento é tudo, mas o plano não é nada. Vocês já viram essa? Porque o ato de planejar é importante, é uma tarefa importante. A gente não pode deixar de planejar. Muita gente fala que no ágil não tem planejamento, mas isso é uma grande mentira, né? A gente tem que planejar, mas a gente não pode se apegar ao plano, né? A gente tem que fazer uma forma de planejar bastante otimizada. Por isso, né, quem aqui faz daily meeting aí, a famosa reunião diária? Coloca aqui para mim, sim ou não, ou tento, só para eu ter uma ideia aí. A Natália faz, a Samantha faz, a Cecília. Sabe qual que é a real ideia de uma daily? Né? A daily, gente, ela é o plano mais detalhado que a gente pode ter, que é o plano das próximas 24 horas.
Então, assim, uma planning é a gente pensar o que, que a gente pode fazer nas 24 horas seguintes para a gente chegar mais perto do quê? Da nossa visão. Então, essa que é a ideia. A gente tem uma visão, a gente tem um plano macro, mas todo dia a gente para e se pergunta: o que, que eu posso fazer até amanhã para chegar mais perto dessa visão? Tá? Então, se vocês todos que colocaram aqui que fazem daily, pensa se é esse sentido que vocês estão tendo aí na daily. Né? A sua é às 9h30 da manhã, hoje em dia a gente faz à 1 da tarde aqui na Agilers, mas inclusive a nossa daily, nem sei se eu posso chamar de daily, porque agora a gente faz ela terça e quinta. Então, vamos adaptar. Quem conhece também o modelo Kinevin? Agora eu vou fazer diferente aqui. Ó. Vou escrever Kinevin no chat. Coloquem aqui com um react. Aqui. Quem conhece, dá um coração ou joinha. Quem não conhece, faz essa carinha espantada aqui. Surpreso. A Natália não conhece. Temos corações, temos um surpreso. É legal que o nome é estranho, né? Mas eu aprendi a falar como Kinevin. O Kinevin é um modelo para a gente conseguir navegar nesse mundo aí de complexidade e tudo mais. E uma coisa interessante, né? O óbvio que está aqui do lado é um lugar onde as coisas são previsíveis. A gente sabe como pode ser o resultado. É um lugar onde a gente tem que sentir o que está acontecendo, categorizar e responder. Então, quando você liga para uma central de atendimento, eles falam o quê? O que está acontecendo? Aí você fala assim, não consigo entrar no site. Categoria, senha, esqueceu a senha. Aí você vai lá no script, quando você esquece a senha, você clica ali. Então, nesse lugar do óbvio, a gente tem melhores práticas e a gente tem limites muito rígidos. A gente tem que trabalhar bem limitado. Então, isso é o óbvio. Só que hoje em dia, que ambiente que é óbvio. Eu até citei o exemplo do call center, mas é bem infeliz porque o call center ele opera muito como se fosse uma coisa óbvia. E a gente quer cliente ficar pé da vida, né? Porque a gente quer que o cara ouça a gente, não que ele leia um script. Mas, enfim, né? O complicado, gente, é quando a gente tem algo que não é tão óbvio, né? A gente tem que ir mais a fundo. Então, no complicado, a gente tem que sentir, analisar e então responder. E aqui a gente trabalha com boas práticas, né? Então, a gente tem várias boas práticas e a partir da análise eu descubro qual que vai ser a melhor. Aqui é o campo em que os especialistas atuam bem. Né? Porque, dado um problema, a melhor pessoa para saber a melhor prática ali é um especialista, é o que vai chegar mais rápido na solução. Então, aqui é um problema sério, mas é ali específico. Chama o especialista, ele analisa e vê como responder. Nós todos, gente, a maioria das vezes, estamos aqui, ó, no complexo. O complexo é quando a gente não tem como prever. O problema wicked lá, o problema perverso, ele está no ramo da complexidade. Porque a gente não sabe os efeitos dele, a gente não sabe a causa. Como que a gente tem que agir num ambiente complexo? A gente tem que testar, a gente tem que provar, aí a gente sente e aí a gente responde. Então, como que é isso? Faz um experimento, faz uma tentativa, vê qual foi a resposta, o que aconteceu, e aí você responde e se adapta. Tá? Então, quando você está num problema que nunca aconteceu antes e a gente precisa achar uma solução, o que a gente faz? A gente faz um teste. Né? Então, quando você vai lá no médico, quando você está com alguma coisa esquisita que ele acha que é uma bactéria, o que ele faz? Ele te dá um antibiótico. Mas, na verdade, quando ele te dá um antibiótico, ele está fazendo um teste. Ele está testando aquele antibiótico. Aí ele vai fazer o quê? Avaliar o resultado. Então, por exemplo, o antibiótico respondeu bem, por isso que dá essa resposta, né? Respondeu bem, não respondeu, e aí a gente adapta. Às vezes tem que trocar o antibiótico, às vezes tem que dar mais tempo, né? Então, essa é a ideia do mundo complexo, a gente fazer um teste, né? Quem aqui, agora eu vou dar outra pergunta, quem usa Scrum? Coloca aqui um coração, quem usa Scrum, ou aquele surpresinho aqui, quem não usa ainda. Tem bastante gente que usa Scrum. O Scrum, gente, vocês sabiam que ele é um modelo empírico, né? Vocês sabem o que é um Scrum ser um modelo empírico? Já pararam para pensar? Principalmente os 9 aí que usam Scrum.
Vocês fazem ideia de que significa o Scrum ser um modelo empírico, né? O empirismo é aquela ideia que, assim, eu não sento e fico teorizando para saber se alguma coisa vai dar certo, se é a melhor opção ou não. O empirismo é eu faço para ver se vai dar certo. Então, o Scrum, por natureza, ele já envolve uma coisa experimentativa, né? Que é assim, vamos rodar e aí a gente vê o resultado e adapta. Esse é o espírito aí por trás do Scrum. Tá? Então, a gente geralmente trabalha aqui. E aqui, gente, são práticas emergentes. Né? Então, a ideia é a gente procurar possíveis práticas, procurar novas soluções. Né? Então, no ambiente complexo é onde a gente está procurando o quê? Não existe nem a melhor prática, nem uma boa prática. Existem possíveis práticas que a gente tem que avaliar para o nosso cenário. Tá? Então, essa que é a ideia que a gente está lidando aqui no mundo de agilidade e complexidade. Legal? O caótico é explodir uma bomba, acionou o alarme de incêndio, aí a gente tem que agir, né? O caótico é agir para depois sentir e responder, porque o caótico a gente tem que agir rápido para fugir dele, né? Tipo, tocou o alarme de incêndio, primeiro bota todo mundo na rua, depois a gente, na rua, assim, fora do prédio, depois a gente vai sentir ali e responder a essa ocorrência. Tá? Então, essa é a ideia e a gente tem que saber lidar com o lugar certo, né? Então, se você tem um problema complexo na mão, não adianta você chamar um especialista ou uma consultoria especializada, porque ela vai vir com uma resposta pronta. Ela vai vir para você e vai falar, usa isso. Só que, na verdade, o seu problema é um novo problema. Você precisa emergir uma prática para ele. Claro que existem consultorias que sabem ajudar a fazer isso, né? Tem que tomar cuidado só para não pegar alguém que venha com um modelo pronto. Se alguém chegar assim, implanta Scrum que vai dar certo, você já toma, já fica com o pé atrás, tá? Porque primeiro a gente tem que testar, sentir para daí responder. Então, como que eu testo, Thiago? Eu não sei, faz Scrum ali em um cenáriozinho, começa com algumas práticas do Scrum, vê se faz sentido. Fez sentido? Aí a gente amplia. Legal? Caótico BSB deve ser Brasília, né? Até falo do exemplo, eu fui lá para Brasília, que bom que tinha passado aquele tumulto, porque depois do que aconteceu lá, né? Então a ideia é isso, né? A gente responder ao invés de reagir, a gente ver sentido, né, nisso tudo e decidir, né? Como que a gente pode decidir se a gente não tem todas as informações? Tá? Então essa aqui é a ideia que o Knevin ele traz para a gente, tá? Então tem o previsível, que é se acontecer isso, faça aquilo, mas a gente está aqui, ó, ver padrões, mas a gente não sabe o que está causando. Então, a gente tem só que saber agir da melhor forma possível. Legal, pessoal? Então, isso que a gente tem que lidar no dia a dia. Por isso que a gente tem que fazer as coisas aos poucos, continuamente e evolutivamente. E se a gente tiver todo esse olhar, vocês conhecem esse termo também? Learning Organizations, né? Que são organizações que aprendem. A ideia hoje é a gente criar essas organizações que aprendem, que evoluem, né, que constroem conhecimento. E aí esse gráfico eu acho muito legal, né? Porque quando a gente está num mundo onde a gente não é VUCA, né, não é volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, quase nenhum lugar mais, né? Nesse lugar a gente tem a hierarquia tradicional e a gente pode ter, né, gestores dando uma estratégia diretiva e o controle central na gestão. Então, esse é o cenário que muitas pessoas operam, mas ele é legal aqui, né? Quando não é VUCA. Quando a gente traz o empoderamento do colaborador, a gente dá torna a nossa organização mais plana e a gente consegue ter responsabilidade pelo fluxo de trabalho, pelas decisões e pelas ações, responsabilização. Quando a gente deixa a estratégia aqui mais na mão do colaborador, uma estratégia emergente, a gente traz uma responsabilidade pela direção estratégica. Então, a gente pode fazer o quê? Manter a hierarquia, mas dar autonomia. Então, a gente dá direção, mas deixa a coisa emergir. A ideia, né, da organização que aprende é a gente deixar o colaborador empoderado e trabalhando na estratégia emergente, que é as estruturas em redes, as estruturas que a gente tem criado nas organizações hoje. Então, esse é um modelo legal para a gente buscar, né? A gente pode aplanar a nossa estrutura organizacional
e também criar grupos aí que trabalhem, porque esses grupos organizados em rede, eles conseguem trabalhar melhor nessa questão da complexidade. Lembra que eu comentei que o complicado é o especialista, mas o complexo a gente precisa do quê? Generalistas, né? Grupos multidisciplinares, grupos multifuncionais, porque daí a gente tem várias visões para juntos construirmos boas práticas. Então, a ideia é a gente criar mais grupos assim multifuncionais para resolução de problemas e criatividade. E aqui tem uma estratégia comportamental para mudança que eu acho bacana, mas esse aqui também é na vibe sonhador, mas eu acho muito interessante. Ó. Encontre pessoas de caráter, amáveis e generosas que queiram fazer a diferença. Que eles tenham esperança, confiança e força. Seja honesto desde o primeiro dia, porque não vai ser um mar de rosa, né? Então, quando você começar uma mudança, é importante já falar, gente, não é tudo lindo, maravilhoso, né? Se prepara que vem coisa dura aí pela frente. Mas deles, um grande objetivo, e peça-lhes ajuda. Gente, eu quero... Lembra o cara lá, né? Eu tenho um sonho. Quando ele fez aquele discurso, I have a dream, ele deu um grande objetivo. E ele estava falando, me ajudem, vamos construir isso junto. Aí você convida as pessoas a se juntar a você. E uma jornada que você até já deve ter começado. Dê a eles espaço para trabalhar no modo ponto a ponto, né? Um a um, trazendo. Lembra da cultura que vocês falaram lá no início? É um a um, eu vou propagando a cultura em cada iteração. Trate pelo que são, não pelo título oposição. Forneça recursos, confie neles. Nessa noite, né, que você fizer isso, você vai dormir bem, porque você vai ter iniciado uma revolução aí na gestão. Então, essa é a ideia, né? A gente quer mudar, quer ser mais ágil, quer mudar a nossa organização, quer mudar a nossa cultura. Faz essa formulinha aqui, que pode ser bem interessante, tá? E às vezes, se você não conseguir, né, lá no super nível estratégico estratosférico, você pode começar por você, né, a mudança, que aí entra naquele seja a mudança que você quer ver, né? Então, entra, tá vendo? Martin Luther King, o outro qualquer, o Gandhi, Gandhi e Martin Luther King foram os dois aí que eu citei. Então, essa que é a ideia. E aí tem um item que a gente levantou aqui que eu acho interessante olhar, né? Quando a gente vai fazer uma transformação na organização, por que geralmente ela falha, né? O que leva uma organização a falhar durante um processo de transformação? Mas antes de eu mostrar, ó, o fracasso é a prova de que você tentou. Então, vai lá e tenta novamente, tá? Então, é uma coisa legal. Eu vou deixar aqui, são 30 razões que podem levar uma transformação ágil a falhar. Dão uma lida aqui, gente, vai jogando aqui no chat coisas que vocês perceberam que já fizeram ou já aconteceram na empresa de vocês. E se tiver algum item aqui que vocês falam, nossa, Thiago, que estranho, o que significa isso, pode citar que eu explico. Mas coloquem para mim aqui, desses 30 aí, o que vocês já presenciaram, o que está no dia a dia de vocês? Vai achando, já vai colocando, tá? Não precisa. 21. Eu também vou fazer esse exercício. Alguém citou, né? O comece pelo porquê lá mais cedo. Boa, Fernanda. 12. Tem uma coisa que fica na minha frente, que é a câmera aqui. Nossa, esse 12 é forte mesmo, hein? Eu estava tentando entender, porque é uma palavra mais assim, mas realmente, 18, 17 5. O 17 é loucura, né? Precisa, né? Não é ruim, mas não é achar que uma certificação de 2 dias vai resolver tudo. 8. E assim, uma coisa muito legal, tá? Esse 8, gente, que a Gisele colocou, olha só. Acreditar que gerentes não ágeis podem promover uma transformação ágil quando todos os seus instintos, comportamentos e práticas de gestão não são ágeis. Isso aqui é uma coisa que está pegando muito hoje em dia, né? Porque para suprir o número 8, as empresas começaram muito com essa ideia de ter coaches,
agilistas, né? Então surgiu esse cargo e que agora, no meio desses layoffs e crises, todo mundo está falando que isso vai acabar. Mas, na verdade, esse gerente aqui do Passo 8, que é o gerente que ainda não tem instinto, comportamento e prática, ele vai precisar desenvolver. Porque não é que o agilista vai sumir, mas, na verdade, o gerente vai ter que assumir o papel da agilidade, né? Então, é muito legal e esse é um desafio grande aí para a gente, né, em RHs, que mexe com liderança, que é trabalhar essa camada, né, que a gente até falou naquela frase mais cedo. Então, qual que é a ideia, né? Opa, o que aconteceu aqui? Ah, pulou 2 vezes. Você vive, aprende um pouco mais a cada dia. Eventualmente, você pode realmente se tornar capaz de fazer isso, né? Então, essa é uma mensagem de como você criar esses novos hábitos, né? Então, pensar em tudo isso, começar daquelas formas que eu comentei e aí fazendo, né? Um pouquinho a cada dia. De repente, quando você menos perceber, você vai estar fera ali e as coisas vão acontecer, né? Layoff está colocando tudo em perspectiva. Eu estou achando interessante, eu fico só observando assim, mas eu acho que agora dá um pânico, né, um desespero, mas acho que daqui uns meses, talvez ano que vem, mas a gente vai começar a ver o que vai se consolidar, né? Eu acho que a gente passou por uma turbulência muito grande e agora chegou o momento das coisas começarem a se encaixar de novo, né? Então acho que esse layoffs é um indício disso. E uma coisa interessante é que muita gente foi contratada, né, nesse período de pandemia. Então, na verdade, tem empresas fazendo layoffs enormes, mas ainda assim elas continuam com mais funcionários do que antes da pandemia. Então, na verdade, acho que elas estão corrigindo algumas decisões erradas ou antecipadas aí do mundo da pandemia. Bacana, pessoal? Uma perguntinha final aqui para vocês. Como você pode criar condições para a mudança em sua empresa? Com esse pensamento, mundo VUCA, que neve, em complexidade, como você pode criar mudança? Condições para haver mudança na empresa de vocês. Então, reflitam um pouquinho aqui, coloca no chat. Pensando também, claro, nos 30 motivos aí para as mudanças não acontecerem. Vou colocar um aqui. Eu vou tentar. Eu falei, né, que tem um general lá que prometo nunca mais dar uma ordem. Estou pensando em testar isso, talvez por um dia, ficar um dia sem dar ordem. Grupo de estudos e práticas, muito bacana. Apresentação, os motivos, vantagens, os cursos, né? Por exemplo, o Agile People Business Agility Foundations, que é o primeiro curso da série da Agile People. O primeiro módulo a gente fala, né? A necessidade do Business Agility, porque, primeira coisa, a gente precisa mostrar, né? O quanto que isso é necessário, o quanto que isso pode trazer de vantagem. Muito bom, Edna. Vocês falaram do porquê, né? Alguém já parou? E é uma coisa. Onde foi que eu pensei esses dias? Ah, ontem, na segunda-feira. Na segunda-feira eu fui dar um workshop lá no iFood sobre agilidade, sobre o Unfix, né? Era um workshop de Unfix e eles estavam pensando em várias coisas, né? Se eu faço isso, se eu faço aquilo. Aí teve uma hora que eu parei tudo, falei, gente, calma aí, né? Primeiro de tudo, vocês têm que pensar por que vocês querem fazer essa mudança. O que vocês querem começar com ela? E é uma dica boa, tá, gente? Porque muitas empresas têm se perdido porque elas se perdem no porquê. E aí, de novo, só porque eu já usei o Scrum como exemplo, né? As pessoas falam assim, vamos usar Scrum. Ah, por quê? Porque eu quero satisfazer meu cliente, eu quero entregar mais rápido. Aí você começa, treina as pessoas, cria um squad. Aí quando você vê, tá alguém falando, o daily tem que ter 15 minutos, o PO tem que fazer isso, o Scrum Master tem que fazer aquilo. No final, a gente está mais tentando fazer o Scrum funcionar do que o que a gente queria resolver com ele, que é melhorar o atendimento ao cliente e o tempo de resposta. Então, tem que tomar muito cuidado para você não desviar. Porque o que mais acontece isso é hoje. Você chega no dia da empresa, minha planning não funciona, o time não participa da retro, a daily dura mais do que 15 minutos.
e todo mundo se matando para resolver isso. Mas qual que era o problema original? Continua. E de repente está até piorando, porque o seu cliente está ficando mais na mão. Então, lembrem-se sempre de resgatar esse por que a gente começou tudo isso. Por que a gente quer ser ágil? Por que eu quero fazer uma transformação? Então, não esqueçam, para a gente poder focar e realmente ir atrás aí do que a gente deseja.